Eu vou apresentar, né, sobre diversidade funcional, um outro tema que não foi tratado na versão anterior do livro, que nós vamos tratar agora, e que julga-se ser um tema bastante recente, né, dentro da ecologia de peixes de riachos. Mas ao longo da nossa conversa, né, minha, do Rafa e do Fabrício, nós julgamos que já é um tema que está alcançando sua adolescência, né? Tem muita coisa feita, e aqui eu vou tratar um pouco sobre como essa diversidade funcional vem sendo aplicada em estudos de ecologia de peixes de riacho, né? Como o Rafa falou, eu estou representando aqui ele, né, e o Fabrício, que encabeçou o trabalho, e vou inicialmente mostrar um pouco do que nós abordamos nesse capítulo. Inicialmente, nós começamos com uma breve contextualização sobre a diversidade funcional, onde nós explicamos o que é a diversidade funcional e alguns estudos realizados tanto no Brasil quanto no mundo. Passamos para a escolha de atributos, né, de diversidade funcional, explicamos quais, quantos e como descrever. Isso representa um dos principais tópicos desse capítulo, porque é muito importante. Passamos para as facetas da diversidade funcional, né, explicamos cada uma das facetas e geramos um pequeno kit sobre quais índices utilizar em quais condições. E concluímos com algumas lacunas e perspectivas, né? A contextualização ela foi principalmente baseada em cima de exemplos, né? Eu vou ilustrar algumas figuras que nós colocamos nos capítulos, e aqui eu posso mostrar dois exemplos hipotéticos de comunidades de riacho, né? Agora tratando conjuntos de espécies que ocorrem dentro de uma localidade. E em termos taxonômicos, né? Como a Nara falou, a abordagem mais clássica, nós poderíamos tratar essas duas comunidades, dois riachos, como sendo similares se considerarmos apenas a riqueza de espécies. Ambos riachos possuem 5 espécies. Só que, ao incorporar outras medidas, como, por exemplo, dieta, a morfologia, características fisiológicas, nós podemos observar, inicialmente visualmente, que esses dois riachos eles apresentam diferentes diversidades no aspecto funcional, onde o riacho 1 tenderia a apresentar maior diversidade funcional e o riacho 2 menor diversidade funcional. Nessa parte, nós também contextualizamos e explicamos o que é a diversidade funcional, o que é um atributo, né, que são características medidas a nível do indivíduo que representam seu fitness, estão altamente relacionadas com seu fitness. E pegando todo esse arcabouço de diversidade funcional, nós também fizemos pesquisas, né, no Web of Science, no Scopus, no Google, para mapear quais são as principais fontes de investigação em diversidade funcional para a ecologia de peixes de riachos. E nós encontramos esse resultado, né? Lembrando que esse resultado aqui, essa figura, ela representa estudos que quantificaram diversidade funcional em estrito senso, ou seja, calcularam um dos índices de diversidade funcional que eu vou abordar mais à frente. Encontramos aproximadamente 50 artigos publicados no mundo, e no Brasil encontramos encontramos 26 trabalhos, né? Então, o Brasil ele contribui com mais que 50% da publicação mundial relacionada à diversidade funcional em ecologia de peixes de riachos. Só que esses trabalhos eles são principalmente voltados para efeitos de distúrbios, principalmente desmatamento, e variação da diversidade ao longo de gradientes ambientais. E aqui nós temos duas importantes lacunas, né? Que é como a diversidade funcional ela pode ser empregada em um contexto de conservação e como essa diversidade ela influencia no funcionamento ecossistêmico. Após dar esse apanhado geral, nós partimos para um ponto mais crítico dentro de estudos de diversidade funcional, que é a escolha dos atributos funcionais. E a primeira pergunta que surge é: quais atributos devem ser utilizados? Essa pergunta ela é inicialmente respondida a partir desse primeiro tópico. Depende da pergunta do estudo. Então, nós temos dois diferentes tipos principais de atributos, que são divididos entre atributos de resposta, que investigam como variações do ambiente elas influenciam essa diversidade funcional, e atributos de efeito, que investigam como as características funcionais ou diversidade funcional em uma comunidade ou das espécies influenciam processos ecossistêmicos, como, por exemplo, a regeneração de mata ciliar. Então, após esse primeiro filtro, essa primeira definição de qual atributo será medido, vem a segunda pergunta, que é quantos. Né? E após inúmeros debates que nós tivemos, nós chegamos à conclusão que não existe número mágico. Né? Essa inexistência de número mágico
ela é explicada principalmente por esse déficit aqui, né, que é até difícil de falar, o déficit rankeriano, que está relacionado com a evolução da quantidade de espécies que são catalogadas, né, o conhecimento da taxonomia mesmo, ele é mais rápido do que o conhecimento das estratégias funcionais das espécies. Então, como o Paulo falou na primeira apresentação, são aproximadamente 3 descrições por semana, né? E essas 3 descrições por semana, elas não são acompanhadas de informações funcionais muitas vezes porque são muito difíceis de ser obtidas. Isso tem levado a dois principais problemas. O primeiro deles é a subestimativa da variabilidade funcional. Isso tende a ser compensado com a inclusão de atributos que muitas vezes não são informativos, né? A grande parte, nós identificamos que a grande parte dos estudos, eles vêm utilizando muitos atributos que inferem a diversidade funcional, a estratégia funcional das espécies, e não necessariamente são comprovados. Então, após essa definição de quantos atributos, que é um pouco arbitrária, depende muito do estudo, nós podemos descrever esses atributos funcionais, né? Essa descrição ela é muito importante, pois ela está completamente ligada com a resolução da diferença funcional entre as espécies. Por exemplo, utilizando um atributo nominal da guilda trófica, nós poderíamos encontrar que as espécies 1 e 2 elas são idênticas. Com o aumento da resolução, por exemplo, transformando esse atributo em binário multivariado, nós podemos identificar que essa similaridade estrita entre a espécie 1 e 2 ela diminui. E essa similaridade, ela pode diminuir mais ainda se nós incorporarmos informações quantitativas desses itens alimentares, como, por exemplo, a porcentagem de itens de insetos ou detritos dentro de cada espécie. Então, essa resolução, ela é muito importante para a boa caracterização, né, das espécies e, consequentemente, da diversidade funcional. Após essas definições, nós falamos um pouco sobre os índices de diversidade funcional. Inicialmente, é importante falar um pouco sobre as facetas da diversidade funcional. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Nós temos 5 espécies, onde no eixo X tem o diâmetro do olho, um atributo funcional, e no eixo Y, a abundância. Ao excluir 2 espécies, nós temos uma comunidade formada pelas espécies A, B e E. A primeira faceta que pode ser quantificada a partir desses atributos funcionais é a riqueza funcional. Essa riqueza funcional ela está relacionada com a amplitude de atributos da comunidade, basicamente a quantidade de funções que aquela comunidade está comportando. Outra faceta é a uniformidade. Essa uniformidade ela está mais relacionada com a regularidade na distribuição dos atributos dentro dessa comunidade. E, por fim, nós temos a divergência, que avalia o quão diferente, em termos funcionais, são as espécies que compõem a comunidade. Dentro de cada uma dessas facetas, existem inúmeros índices funcionais que podem ser quantificados, que podem ou não levar em consideração a abundância das espécies, né? Agora, um ponto em comum, e que nós tratamos de forma mais específica dentro do nosso capítulo, está relacionado com as métricas que podem ser utilizadas para obter esses índices funcionais, no caso, as famílias estatísticas. Aqui nós temos exemplo de uma matriz de ecomorfologia, e dessa matriz, nós inicialmente podemos calcular a dissimilaridade entre todas as espécies. A partir dessa matriz de dissimilaridade, já podem ser quantificados alguns índices funcionais. Consequentemente, nós podemos, a partir dessa matriz de dissimilaridade ou da matriz original, nós podemos gerar dendrogramas ou construir espaço multidimensional. A partir do dendrograma ou do espaço multidimensional, a distância entre as espécies ela é utilizada para calcular índices de diversidade funcional, que podem ou não, né, como mencionei anteriormente, serem ponderados pela abundância das espécies. Existem muitos índices, como eu falei, e nós construímos, para resumir esses índices, uma tabela que vai funcionar como um kit de índice de diversidade funcional, onde os leitores eles podem observar, eu quero quantificar riqueza a partir de espaço funcional. Nós colocamos cada índice dentro de cada caixinha aí. E o bom dessa tabela é que nós também incorporamos pacotes e funções onde esses índices podem ser calculados dentro de um software livre, no caso, o R. Né? Esse foi o escopo geral do nosso trabalho. E, para finalizar, nós fizemos uma parte mais provocativa, que está relacionada com lacunas e perspectivas.
Nós identificamos que as principais lacunas dentro desses estudos é o baixo conhecimento sobre estratégias funcionais das espécies. E essa principal lacuna, ela tem gerado outras diversas lacunas que são relacionadas com linhas de investigação. Nós sabemos muito pouco sobre conservação e funcionamento ecossistêmico, o que está muito relacionado com esse baixo conhecimento sobre a caracterização funcional das espécies. Essa lacuna tem gerado outra, que é como as espécies elas influenciam no funcionamento ecossistêmico, né, que representa uma das principais questões levantadas por Sutherland e colaboradores em 2013. Ainda, esse baixo conhecimento ele tem acarretado, tem promovido estudos mais realizados em pequenas escalas locais, né, em extensão espacial também, e poucos estudos em escala temporal. Isso tem dificultado a investigação, a identificação de como processos históricos podem influenciar a diversidade funcional em peixes de riachos. Essa é a apresentação que eu queria passar para vocês. Eu fui um pouco rápido mesmo, basicamente para mostrar os temas, e agora eu estou disposto para sanar qualquer dúvida que venha surgido e a gente pode discutir a partir de agora.